Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o nosso aulão de Direito Econômico, a nossa revisão aí na véspera da prova. Espero que todos tenham muita sorte. Essa prova, pessoal, e aqui eu vou destacar para vocês alguns pontos do edital, tem umas partes mais desafiadoras, né? Que eu considero que é esse núcleo aí, né? Do 11 ao 14. É um núcleo gigante, né? Mas é a parte com a qual a maior parte dos concurseiros não tem assim, a maior parte dos concurseiros não tem domínio, porque não cai em outros concursos de procuradoria, principalmente. Então, acho que vale a pena a gente enfocar um pouco mais nelas. Eu vou fazer um voo de pássaro por todo o edital, mas talvez eu dê aí uma ênfase maior em alguns conceitos que de última hora podem te salvar. Né? Primeiro de tudo, gostaria de convidá-los para me seguir no @livroslalves, ali eu faço resenhas de livros jurídicos e também de livros não jurídicos. Acho que é legal até para quem quiser aí desopilar um pouco, vale a pena seguir no Instagram, tudo bem? Então, lembrando, quem é a nossa examinadora é a professora Cláudia Pouto Cunha, é uma procuradora experiente, trabalhou muito tempo em conselho de administração de empresas estatais, com estruturação de projetos de concessão, ali no programa de concessões rodoviárias, trabalhou na questão dos passivos regulatórios, assessorou na Secretaria da Fazenda o ex-secretário Henrique Meirelles, então é uma pessoa que tem um domínio muito grande dessa área de empresarial público, de econômico, de financeiro, e acho que vocês podem ter uma prova difícil, né, com ela nas diversas fases. Eu vou enfatizar desde já, né, se puderem, leiam aí umas 3 vezes os artigos 170 a 182 da Constituição. Não tem como ir para a prova da PGE sem ter lido esses dispositivos. Né? Tentem decorar, acho que vale a pena, porque pode ter uma questão que seja letra da lei, né? E aí, pelo amor de Deus, se perder uma questão dessa, não dá, né? Não dá, o concurso é muito concorrido, não dá para perder uma questão que esteja na Constituição. Então, deem uma lida, parem agora o vídeo, vão ler ali a Constituição, depois volta. Tá bom? Então, um abraço. Não vou explorar tanto esses dispositivos, não faz sentido. Acho que eles são de leitura aí do aluno nessa véspera, vale a pena, é um bloquinho que pode salvar vocês. Primeiro de tudo, pessoal, lembrando que direito econômico não é um ramo do direito privado, pelo amor de Deus. Ele vai estudar o papel que o Estado desempenha na organização da estrutura do nosso modo de produção. Ou seja, em linhas gerais, vai estruturar as hipóteses em que o Estado deve intervir ou não, ou se deve intervir ou não, para ordenar o mercado e para definir políticas que concretizem os princípios da ordem econômica que a gente vai encontrar na Constituição. Ele vai dar respaldo jurídico às políticas econômicas que venham ser implementadas pelo governo. Nesse ponto, acho que a nossa Constituição vai para tudo que é lado, você consegue adotar qualquer política econômica, né, desde uma mais liberal até uma mais socializante, com base no texto constitucional. E aí, quando a gente fala do direito econômico, a União tem esse papel de emitir normas gerais. Então, vejam aí a Lei 13.874, Lei de Liberdade Econômica, que é uma norma geral, né, em direito econômico, por exemplo, mas os estados e o Distrito Federal também podem legislar desde que não contrariem as normas gerais emitidas pela União, ok? Quais os principais temas do direito econômico? Planos econômicos, política industrial, atuação do Estado como agente econômico, fixação de preços, padrões de cobrança tarifária para corrigir falha de mercado. E aí, falando em falha de mercado, eu vou passar logo para esse ponto do edital, que eu acho mais desafiador. As falhas de mercado, elas têm uma sua origem teórica na economia, né? É uma outra ciência, mas a gente usa aqui também no nosso edital, né, na parte de direito econômico. Quando a gente fala de falhas de mercado, pessoal, a gente está falando de situações que vão legitimar a intervenção do Estado, porque o funcionamento normal e livre do mercado não vai produzir um resultado economicamente desejável e eficiente. Quer dizer, você não vai conseguir que um bem ou um serviço seja provido somente pelos mecanismos de mercado, né? Então, o que esses economistas propõem é que existem situações em que o mercado não vai garantir esse resultado eficiente,
pelas seguintes razões. Seja porque o funcionamento daquele mercado vai gerar uma concentração de poder de mercado nas mãos de algumas empresas, seja porque a atuação dos agentes econômicos em uma determinada hipótese vai gerar externalidades, seja porque aquele bem que se está querendo prover, aquele bem, e aí entendam bem o serviço, que a gente está falando aqui de economia, ele é um bem público, quer dizer, ele goza de algumas características específicas que vão exigir que o Estado seja o provedor desse bem público, ou porque há uma ineficiência diante da assimetria de informações que existe entre os agentes que estão participando daquela relação econômica. Quando a gente fala de concentração de poder de mercado, lembre-se logo, desde cara, da situação de monopólios, oligopólios, situações em que uma empresa tem muito poder de mercado, né? Ela vai ter poder para definir, elevar preços acima do que se pode considerar como competitivo, gerando situações em que você pode exigir a atuação, por exemplo, da legislação antitruste. A gente tem situações especiais, né, dos chamados monopólios naturais, saibam que isso existe, que são situações em que é mais eficiente que somente uma empresa proveja um determinado serviço. Pensem nos casos de água, gás canalizado, né? E para essas situações, o direito econômico dá uma solução. A gente tem que regular a atuação dessa empresa. Então, você prevê ali a intervenção do Estado por meio de agências reguladoras, por exemplo. Externalidades. Quando você tem uma atuação de uma empresa que vai gerar efeitos maléficos ou benéficos para segundos ou terceiros, você vai estar diante de situações de externalidades, as positivas e ou negativas, né? Então, a negativa, a situação do sujeito que tem uma indústria que explora, faz uma exploração mineral e joga os dejetos ali, os rejeitos no rio. E você tem uma externalidade negativa dessa produção econômica, né? O rio fica poluído. A externalidade positiva são situações, por exemplo, se você investe em pesquisa de novas tecnologias, na vacinação, restauração de prédios históricos, isso gera externalidades positivas, ou seja, efeitos positivos para terceiros. E aí gera uma falha porque você tem que ter um modo de internalizar aqueles custos ou aqueles prejuízos para quem está lucrando com aquela atividade, ou você deveria, no mínimo, né, ter aí uma cobrança ou uma forma de compensar aquele que produz um bem que está beneficiando os terceiros, né? Então, a externalidade é isso que vai além daqueles que estão participando da relação. Por isso, a gente fala que é uma falha de mercado. A assimetria de informação. Toda vez que uma parte tem uma informação que, se fosse de conhecimento da outra, faria com que ela mudasse de comportamento, a gente fala que tem uma assimetria de informações. Ou seja, você vai comprar um carro usado. Se você soubesse de todos os defeitos que realmente aquele carro tem, você não compraria aquele carro, você não selecionaria aquele bem ou serviço. Então, há uma situação de assimetria entre o vendedor e o comprador. Isso gera uma ineficiência, porque a relação ali que está se firmando, essa transação, ela não ocorreria diante da existência dessa assimetria de informações contra aquele bem. Então, como é que a gente combate essa assimetria? Legislação que preveja transparência, responsabilização, padrões de qualidade, certificação. Então, o Estado pode intervir dessa forma. Existe um mínimo técnico, existe um método de produção ou dados que você tem que disponibilizar para quem está nessa relação. Bens públicos, né, uma outra falha de mercado. Por que é falha de mercado? Porque você não consegue recuperar o investimento que você faz em bens públicos. Então, ninguém vai prover esse bem se ele não consegue receber nada pelo provimento desse bem ou serviço. Os bens públicos, eles geralmente são bens que detêm duas características, são não rivais e não excludentes. Exemplo, segurança nacional, iluminação pública, justiça. Chama não rivais porque, dada uma quantidade desse bem, um consumidor extra não vai afetar a utilidade dos outros consumidores, ou seja, não vai fazer diferença. Se você produz um ambiente que tem segurança, justiça, o fato de você ter 1 ou 10 consumidores não muda nada, né, no acesso a esse bem, a essa segurança, a essa justiça. E ele é não excludente, quer dizer, você não consegue recusar a prestação do serviço a um grupo de pessoas, né? Elas acabam tendo acesso àquele bem mesmo que não paguem. Então, essas são situações em que, portanto, o mercado não vai ter interesse em entrar
ali para prover esse bem ou serviço. Por outro lado, quer dizer, com o avançar do tempo, a gente viu que o Estado começou a intervir muito. Alguns economistas começaram a detectar as chamadas falhas de governo. São situações em que o Estado intervém na economia, na sociedade. A ideia dele, obviamente, era produzir um resultado benéfico, mas essa intervenção ela gera consequências ruins ou não pretendidas, né? Consequências não intencionais. Então, essa teoria vai propor o seguinte, essa teoria ela vai expor, na verdade, os efeitos indesejáveis de uma determinada intervenção estatal, e efeitos esses que, em grande medida, podem ser piores do que a solução que é dada pelo provimento do bem ou do serviço pelo livre mercado. E essas falhas de governo, assim como as falhas de mercado, também diminuem o bem-estar geral de uma sociedade. Então, algumas falhas de governo, o problema de agência, o chamado problema de agência, a apropriação de renda, a assimetria de informações, semelhante às falhas de mercado, e a captura regulatória. Lembrando, o que é problema de agência? Ela está ligada, gente, à existência de um conflito de interesse entre os objetivos daquele que vai agir e os interesses daquele que é o dono dessa relação, o principal dessa relação. Então, pense, por exemplo, na relação de governo, em que você vai ter, um exemplo, o poder concedente, e ele delega a uma autoridade pública, uma agência reguladora, o poder de agir em seu nome, tomar decisões de interesse público. Mas essa agência não atua em conformidade com os interesses gerais, né, daquele setor. Ela não vai exigir qualidade na prestação do serviço, ela não vai combater preços excessivos, ela não vai arbitrar os conflitos em conformidade com as regras contratuais e legais, vai acabar, então, portanto, tomando decisões, por exemplo, pouco técnicas. Você tem aí um problema de agência nessas relações de governo. Nesses casos de agência reguladora, isso pode acontecer. Ou seja, o agente não age em conformidade com os interesses do principal. A captura regulatória, quer dizer, a situação em que é uma falha de governo porque o Estado não conseguiu criar instituições, processos e rotinas que impeçam a atuação de determinados grupos organizados, de setores regulados, na produção da regulação que deveria atender a ditames de interesse geral. Então, você diz, olha, aquele grupo, por exemplo, das concessionárias de rodovia capturou a agência responsável pela regulação do serviço de rodovias. E aí a produção normativa que está saindo daquela agência é em desconformidade com os interesses gerais. Aí você tem uma situação aí de captura regulatória. Então, o interesse privado acaba prevalecendo sobre o interesse público. É uma forma de desvio, né, de finalidade de alguma forma também. E a apropriação de renda, ou rent seeking, ocorre quando indivíduos ou grupos buscam obter um benefício econômico mediante a manipulação do sistema político ou do sistema econômico. Então, você faz uma manipulação do tipo restringe a livre concorrência em um determinado setor, concede um empréstimo subsidiado, proteções especiais que geram uma vantagem, sem que haja aí uma contrapartida real, em termos gerais, na economia. Você mitiga isso com transparência, prestação de contas, limita a atuação de grupos de interesse, promove a concorrência. Então, é mais uma dessas falhas de governo. E a assimetria de informações ocorre quando o governo, por exemplo, querendo regular um determinado setor de mercado, ele não possui uma estrutura bem formada de, por exemplo, pessoas que tenham acesso a determinadas informações e acaba gerando uma política pública que produz um efeito adverso, ou seja, há uma assimetria de informações entre as partes. Então, por exemplo, vocês podem pensar o caso de uma agência reguladora que não tem todas as informações sobre uma rodovia que ela está regulando. Então, a existência dessa assimetria de informações é uma falha de governo e gera resultados mais maléficos do que uma situação se o livre mercado tivesse funcionando. Então, esse é o repertório teórico dessa parte das falhas de mercado e de governo. Elas são basicamente justificativas para a intervenção estatal ou justificativas para a não intervenção estatal, né, dentro de uma literatura, de um repertório econômico. Quando a gente vai falar de ordem econômica, que já indo para outro assunto, quais são os principais debates que a gente tem? O que é a atribuição do Estado da iniciativa privada, a definição constitucional de competências dos entes federados, a aplicação do princípio da liberdade de iniciativa
e a aplicação do princípio da liberdade de concorrência. Eu não vou explorar a fundo isso aqui, eu só quero que vocês saibam esses principais debates que existem. Isso a gente já viu nas outras aulas, mas enfim, é importante só trazer vocês para isso de novo. Muito desses debates são resolvidos com análise dos princípios que estão ali no 170 da Constituição, e é onde a gente vai buscar, né, justificativas para a intervenção estatal ou para não intervenção estatal. Então, pense, princípios que podem ser usados: soberania, propriedade privada, função social da propriedade, defesa do consumidor, livre concorrência, tratamento favorecido da empresa de pequeno porte. Toda política que tiver um fundamento constitucional nesses princípios, você vai poder defender aí que é constitucional. Você vai poder restringir a livre iniciativa ou restringir de alguma forma a livre concorrência, desde que você esteja garantindo a concretização desses princípios. Eles vão ser cobrados em questões que demandam conhecimento sobre nessa questão, como eu já disse, de limitação à iniciativa privada ou livre concorrência, e para justificar a atuação direta ou indireta do Estado na ordem econômica. E aí, um conceito importante que vocês têm que saber, né? Quer dizer, na verdade, o regime jurídico das atividades econômicas e do serviço público. Por que é importante vocês saberem isso? Né? Pode cair em prova, e eu acho que dá muita clareza a gente dar uma revisada nesse momento. Primeiro de tudo, quando a gente fala de atividades econômicas, pensem que pode ser o gênero. São as atividades de produção material de bens ou serviços ou comercialização. Quando a gente fala de atividades econômicas em sentido estrito, a gente está falando de atividades cujo regime jurídico é o da livre iniciativa aos particulares e o da livre concorrência. A exceção seria a das atividades monopolizadas pela União. E você vai ter os chamados serviços públicos, que são aqueles serviços de titularidades das diversos entes nacionais, né, dos municípios, do Estado e da União. E aí a gente está falando do artigo 175 da Constituição, que vai permitir, obviamente, como esse serviço é de titularidade desses entes, uma restrição de acesso ao mercado, ou seja, uma restrição à livre iniciativa, que vai se chamar de privilégio, né? Pela jurisprudência, pela doutrina, a gente tem as situações de privilégio. Quer dizer, alguns vão prestar esse serviço porque ganharam uma licitação, por exemplo. Eu não posso, o meu nome é Lucas, eu quero ser prestador do serviço de água, de abastecimento. Não, eu tenho que ou ganhar uma licitação ou ser autorizado de alguma forma, porque esse serviço é titularizado por um ente estatal, ok? Então, a estrutura constitucional é basicamente essa. Dentro das atividades econômicas em sentido estrito, serviços públicos. O 173, quer dizer, todas as atividades econômicas em geral, são abertas à livre iniciativa. O Estado vai competir com a iniciativa privada em igualdade, né? Vocês vão ver isso aí, empresarial público. O 177 são as atividades de monopólio estatal, ali na área do petróleo. Você vai ter os demais serviços públicos, né? Que são outros tipos de atividades econômicas. Esses aí são de titularidade do Estado. Uma atividade muito importante do Estado é a atividade reguladora. Então, a gente está falando aqui do âmbito da regulação. O artigo 174 vai dizer que o Estado vai ter esse papel de agente normativo e regulador da atividade econômica. E ele vai exercer esse papel na forma da lei, e as principais funções que ele vai exercer são de fiscalização, incentivo e planejamento. E aí lembre, pelo amor de Deus, o planejamento ele é determinante para o setor público, ou seja, de alguma forma vinculante, e é indicativo para o setor privado. Porque se fosse determinante para o setor privado, a gente estaria aí numa economia totalmente planificada, né, de viés controlada pelo Estado, de viés iliberal, socialista, e aí não é esse o modelo constitucional. Regulação, quando a gente fala em regulação, a gente está falando em produção de normas, geralmente regulamentação, fiscalização, aplicação de sanções, mediação e solução de controvérsias, tudo que uma agência reguladora faz. Como a gente estabelece a regulação de um setor econômico? A gente estabelece isso por meio de uma lei quadro, que vai estabelecer ali os fins, e a gente vai ter uma agência reguladora que vai estabelecer os meios, ou seja, as normas técnicas para atingir esses fins. Esse é o desenho geral. Obviamente que você vai poder ter leis que estabeleçam determinados meios, mas o ideal é que a agência reguladora tenha uma certa discricionariedade, tenha uma certa discricionariedade técnica para regular o setor, porque esses setores econômicos são muito dinâmicos.
Quando a gente fala de regulação setorial, pense na disciplina normativa de setores econômicos como energia elétrica, petróleo e gás, infraestrutura de transportes. São situações, geralmente, em que o poder de mercado geraria um monopólio natural, certo, pessoal? E aí, para conter esse poder de mercado, a gente vai ter possibilidade de controle de preços, né, que é a história da política tarifária, estabelecimento de condições de entrada e saída do mercado, um controle da qualidade do serviço que é prestado, a ideia de compartilhamento de redes ou compartilhamento de infraestruturas, que é, por exemplo, olha, você até pode prestar esse serviço, vai construir essa infraestrutura, mas você tem que compartilhar com o seu concorrente, que também é um concessionário. Pensa a situação de alguém que constrói um trilho de trem e na regulação ali da rede ferroviária, você diz, olha, você tem que compartilhar, pelo menos, vamos supor, todo dia, por 1 hora, o seu concorrente vai poder passar um vagão no seu trilho, ok? Enfim, aqui, quando a gente pensa, então, eu vou aqui focar em vocês no aspecto da política tarifária, que é um dos aspectos que está no edital, política tarifária e serviços públicos. Primeiro de tudo, lembre-se que o 175 é o que regula a questão dos serviços públicos, que deve ser, incumbe ao poder público na forma da lei, ele vai poder prestar diretamente esse serviço, então você vai criar uma autarquia para prestar aquele serviço, ou você pode fazer uma concessão ou permissão, né? Em alguns casos até autorização, na Constituição tem. O fato é que você vai ter uma lei, essa lei vai ser a lei de titularidade do serviço público, e ela vai tratar sobre a política tarifária. Agora, um importante recado para vocês, a questão do preço, do valor que remunera a prestação do serviço público, isso é matéria atinente à reserva de administração do Poder Executivo. Então, o Legislativo e o Judiciário não devem se imiscuir na definição do valor de uma tarifa. Eu peço que vocês prestem atenção que a gente tem muito conflito em torno disso, isso pode ser objeto de questionamento, né? Então, matéria de reserva de administração. Os modelos de regulação. A gente pode adotar regulação discricionária ou regulação por contrato. Né? Então, você vai ter a regulação discricionária na definição do preço, né, da tarifa. Essa regulação, usualmente, na verdade, há um hibridismo nas concessões brasileiras, então se mistura a regulação discricionária com a por contrato. Na discricionária, basicamente, os preços eles vão ser definidos pela agência reguladora a partir de uma estrutura de custos que ela estima para aquele serviço regulado. Ou seja, ela vai olhar o seguinte, como você opera aí, determinada empresa, quanto você investiu para expandir a sua infraestrutura, quais são seus custos operacionais, né? Quanto você tem gasto de funcionário, de manutenção, e aí ela faz uma simulação, uma emulação de um mercado competitivo e ela vai dizer, olha, eu acho que você consegue trabalhar com esse valor de tarifa. E ele define, nos próximos 4 anos você cobra essa tarifa, por exemplo. E aí você vai discutindo isso ao longo do ciclo contratual. Né? Então, um contrato de 30 anos, de 4 em 4 anos, a gente faz uma revisão tarifária para, enfim, reajustar aí o valor desse preço. Na regulação por contrato, a gente está falando da situação em que o preço da tarifa ele vai ter ali, os aspectos preponderantes deles vão estar escritos no contrato. Então, dentro do contrato vai ter ali o valor, vai ter as regras de reajuste, a matriz de risco, as obrigações de investimento, e aí você dá ali, né, a vantagem desse modelo é que você simplifica, né, você está ali no contrato, a desvantagem é que ele é menos flexível. Então, você tem esses 2 modelos de regulação do preço da tarifa, ok? Essa é uma forma, pessoal, de proteger os usuários desses preços nocivos. E a escolha sobre o tipo de regulação vai variar a depender do escopo do projeto, do prazo desse projeto de concessão, dos custos e dos riscos. Outro aspecto interessante sobre política tarifária é do subsídio direto e cruzado. Quando a gente fala de subsídio direto, primeiro, não, na verdade, antes de tudo, a gente tem de garantir que as concessões, enfim, o serviço público em geral, que ele seja sustentável do ponto de vista financeiro, ele que seja acessível. Então, você tem os mecanismos de subsídio para tarifas para determinados grupos de usuários, então usuários que têm menos dinheiro, pessoas hipossuficientes. Você pode ter um subsídio direto, que é feito, né, retira o dinheiro do tesouro e custeia o valor da receita que ele deveria pagar àquela concessionária, por exemplo. Ou você pode ter o chamado subsídio cruzado,
que funciona da seguinte forma: eu, que não sou hipossuficiente, pago uma tarifa maior do que a minha, justamente para subsidiar um outro grupo de usuários. Então, a gente chama isso, essa reversão, esse redirecionamento da receita para custear a tarifa dos outros, de subsídio cruzado. Ok? São formas de você ir manejar a política tarifária para garantir o acesso e a sustentabilidade do serviço. Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Direito concorrencial, esse é um outro ponto do nosso edital. A regulação concorrencial ela vai se fundar na legislação antitrust, que é a Lei Federal 12.529, vai buscar limitar os comportamentos que comprometem a competição em razão de condutas anticompetitivas ou de atos de concentração prejudiciais à ordem econômica. Basicamente, a gente tem duas formas de defender a concorrência, né? E essa legislação vai se aplicar a todos aqueles que exercem a atividade econômica no país, né? Então, o controle de estruturas e o controle de condutas. O controle de estruturas é chamado também de função preventiva. Você vai ter o controle dos atos e contratos que, de alguma maneira, podem limitar a competição, ou seja, ele vai mexer nas estruturas de mercado, ele vai gerar uma aquisição de uma empresa por outra, ou o controle de uma organização societária por outra, ou procedimentos empresariais que provoquem, de alguma forma, uma mudança na oferta de um determinado bem ou serviço. Já o controle de conduta está ligado ao cometimento de infrações contra a ordem econômica. Estruturas de mercado, o que a gente quer dizer com isso? A gente fala de estruturas ou formas de mercado como sendo descrições de um determinado mercado a partir de critérios como o número de empresas que produzem ou fornecem um determinado bem ou serviço, a diferença entre esses determinados bens e serviços e a existência de barreiras a entradas a novas empresas. A gente vai analisar essas estruturas de mercado e vai fazer um controle, por isso a gente chama de uma função preventiva, justamente porque a gente está olhando, está querendo evitar que uma empresa tenha, ou um grupo de empresas tenha um poder de mercado tal que prejudique os concorrentes ou consumidores. Então a gente chama essa função de uma função preventiva. É antes que um determinado efeito maléfico aconteça. Por isso que é um controle prévio, por isso que é um controle, uma função preventiva, ok? Então, estrutura de mercado. Estamos falando de concorrência perfeita, concorrência imperfeita e monopólio, né? Da esquerda e para a direita, vocês vão ver como isso vai ficando, a depender do número de empresas e do tipo de bens que essas empresas oferecem no mercado. Quando a gente fala de monopólio, a gente está falando da situação em que uma única empresa produz ou oferta um determinado bem ou serviço, não existem produtos que você possa substituir que sejam próximos e existem barreiras à entrada. Barreira à entrada é um fator que dificulta o que uma determinada empresa ingresse em um mercado. Podem ser barreiras financeiras, o custo inicial é muito alto, por exemplo, técnicas ou legais. Quando a gente fala o oposto do monopólio, né, que é quando uma empresa produz ou oferta um bem ou serviço, é o monopsônio, que é exatamente o contrário, quando você tem uma estrutura em que um comprador controla substancialmente o mercado em que atua, ou seja, você tem uma pessoa para comprar os bens que são fornecidos, a gente chama isso de monopsônio. Outra estrutura de mercado interessante, né, que é importante, é a dos oligopólios ou concorrência monopolística. No oligopólio, um pequeno número de empresas vai controlar os preços, né? São as empresas dominantes. Um exemplo é o setor de bancos no Brasil. Você tem uma dificuldade de ingresso por novas empresas. E a concorrência monopolística. Você tem produtos que são diferenciados, porque tem ali uma embalagem diferente. Então, pense nesse caso dos cafés empacotados. Os consumidores conseguem substituir, mas há uma possibilidade de ingresso de novas empresas, mas você tem poucas empresas ali trabalhando nesse mercado. E a concorrência perfeita. Os produtos são semelhantes, você não tem empecilho à entrada de novos agentes, não há uma dificuldade de sair do mercado também, as empresas não exercem um poder dominante na formação ou no controle dos preços. Então, tudo isso, pessoal, é para evitar que determinadas empresas, né, quer dizer, essa análise das estruturas de mercado é feita para evitar que determinadas empresas exerçam poder de mercado substancial ali e prejudique os consumidores. E o mercado em si, né, que ele funcione corretamente. O CAD,
ele é uma entidade, é uma autarquia federal, é ele que ele tem essa característica de ser uma entidade judicante. Por quê? Porque ele tem um tribunal administrativo lá dentro, chamado Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. Você tem órgãos como a Superintendência Geral, que vai ser uma espécie de um órgão de investigação, quase um Ministério Público, de alguma forma, é um órgão de acusação, até porque a gente tem também um MP que atua ali no CAD, dando pareceres nos casos de conduta, de controle de condutas, né, de aplicação de infração à ordem econômica, mas a Superintendência Geral ela tem esse papel de investigar as condutas, de investigar os atos de concentração, e você tem o Departamento de Estudos Econômicos, outro setor que também é importante, é um departamento mais técnico. Essa aí é a estrutura, esse desenho da estrutura geral para vocês. Tem também uma Procuradoria Federal especializada, acho que isso aí é o suficiente para a prova, ok? Quando a gente fala de controle de estruturas, o objeto desse controle são os atos de concentração, fusão, aquisição de controle, incorporação. Ou situações em que você tenha uma relação que se estabelece contratual entre diferentes empresas que gerem essa espécie tem um efeito econômico semelhante a uma concentração de mercado. Então, contratos associativos, joint ventures e consórcios. Uma exceção importante, se você faz um consórcio para participar de uma licitação pública, mesmo que preencha os requisitos estabelecidos pelo CAD para análise dos atos de concentração, isso não é mandado ao CAD. Por quê? Porque existe essa regra legal que excepciona. Se eu estou me consorciando duas construtoras para ganhar uma licitação, essa atuação coordenada entre elas é excepcionada, não vai para uma análise de controle de estruturas do CAD. O que é importante também saber, o controle feito no Brasil das estruturas, ele é prévio à consumação do ato. Antigamente não era posteriori, era posterior. Era um controle que se dava depois de já feito o contrato, as duas partes, por exemplo, uma adquiria a outra, e depois que isso era analisado pelo CAD, que tinha que desfazer os atos. Hoje em dia é feito previamente. E se você consuma essa operação sem autorização prévia do CAD, você incide no que se chama de gun jump, que é queimar a largada. E aí esse ato pode ser anulado, pode haver aplicação de multa, inclusive você pode abrir um processo administrativo para imposição de sanções por infração à ordem econômica. Isso aí é possível também, ok? Controle de condutas, né? Essa é outra faceta do trabalho desenvolvido pelo CAD. Algo importante vocês saberem. A lei de defesa da concorrência se aplica às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas. Então, você tem ali no artigo 37 as diferentes sanções e você tem, portanto, essa submissão geral à lei de defesa da concorrência. Ok, pessoal? Algo importante também, sobre controle de condutas, que eu acho que é pertinente aqui para a PGE. Casos de cartel em licitações públicas é considerado uma infração à ordem econômica, né? Acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrentes sob qualquer forma preços, condições, vantagens ou abstenções em licitações públicas. E aí, só que o CAD diz, olha, eu não vou atuar numa situação em que você tenha várias empresas licitantes que seja do mesmo proprietário, e também não vai atuar em casos em que o administrador público poderia ter promovido uma licitação competitiva, mas ele incluiu alguma cláusula que restringiu a concorrência ou realizou, por exemplo, uma contratação ilegal de forma direta, né? Uma contratação direta de forma ilegal. Eles não atuam nisso. A preocupação deles é muito mais concorrencial, ou seja, você ter ali agentes em um determinado mercado relevante que não poderiam estar atuando de forma combinada, enfim, de forma fazendo ajustes dentro daquele mercado. Ok, pessoal? Um outro ponto que eu acho importante aqui, a gente vai para os 20 minutos finais, é esse de concessões, alocação de risco e equilíbrio econômico-financeiro. Primeiro que vocês têm que entender o seguinte, a gente passou, nos anos 90, a gente contratava grandes infraestruturas de um jeito. A gente evoluiu. Né? Se antigamente você fazia mais... Claro que hoje ainda existe contrato de obra normal, que você pega dinheiro público e contrata uma obra, o Estado faz isso.
esse modelo, pelo menos para grandes infraestruturas, e principalmente aqui no estado de São Paulo, que é o estado onde isso já está muito amadurecido, mudou. A gente adota esse modelo de contratação, pelo menos para grandes obras, em que você vai atribuir às concessionárias, que são estruturadas em geral como SPS, a função de investir nessa infraestrutura. Então você vai ter ali capital privado, diferente do dinheiro público lá dos tributos, e essa concessionária que também vai se relacionar com instituições financeiras para captar os recursos necessários a fazer esse investimento na infraestrutura pública. Ele vai emitir títulos, cotas, vai se relacionar com os fornecedores e construtores. Então, a ideia é praticamente, vamos chamar assim, privatizar no sentido de tornar privada essa atuação desse agente que vai ser o responsável pela expansão da infraestrutura. Então, ele vai ter que buscar o financiamento privado. Claro que tem hipóteses ali que a gente vai ver que o poder público vai aportar recursos, vai pagar contraprestações, mas a ideia geral é que você concentre numa concessionária isso, para se considerar mais eficiente do que o poder público contratar com os fornecedores e construtores a construção, a manutenção de uma determinada infraestrutura. Ok? E a gente tem 3 espécies de concessão, vocês já devem saber, a comum, patrocinada e administrativa. Patrocinada e administrativa estão na lei de PPP. O que muda em relação a essas concessões? Em grande medida, pessoal, é o regime remuneratório do concessionário. Quer dizer, como é que a gente paga para ele prestar esse serviço? Nas concessões comuns, você tem ali o uso de tarifas que são cobradas dos usuários. Claro que pode haver receitas alternativas, outorgas de direitos, mas, no geral, tarifas sustentam a concessão comum. No caso de PPPs, né, nas patrocinada e administrativa, eles podem ser pagos. Pode haver um aporte de recursos públicos ali para investir numa construção. Pode haver as contraprestações públicas, valores que são desembolsados pelo poder público, receitas acessórias, assim como na comum, e tarifa paga pelo usuário. Ok? E aí, por que isso é importante? Porque como o poder público vai ter obrigações pecuniárias nessa relação, ele precisa garantir esse pagamento. Por quê? Porque existe, né, uma visão geral de que o poder público no Brasil ele é inadimplente, ou o regime de execução da contrafazenda pública ele é cheio de privilégios, então as pessoas não se sentem à vontade de ser credoras do poder público. Então eles precisam dar uma garantia. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma empresa estatal que foi criada para essa finalidade, que é a Companhia Paulista de Parcerias. Ela teve a sua autorização para a constituição prevista na lei estadual, é uma sociedade por ações de capital fechado. O objetivo primordial dela é esse, prestar ou estruturar garantias para os projetos. E ela também analisa as modelagens submetidas ao programa, né, de parcerias públicos-privadas e ao Conselho Gestor de parceria público-privadas. Essas garantias elas são dadas em favor da administração, elas têm alta liquidez, porque senão ninguém vai querer contratar com o poder público. A ideia é realmente fugir lá do artigo 100 da Constituição. Qual é a relevância dessas garantias? A gente tem, como eu disse para vocês, um compromisso de desembolso de recursos nessas concessões. Você pode dar essas garantias para garantir o adimplemento do contrato em situações em que você tem obrigações de pagar ou de fazer por parte do Estado. Elas não se submetem ao regime de execução contra a fazenda pública, como eu já falei, e você pode fazer isso por meio de aval ou fiança, garantias sem vinculação direta a determinados ativos. Quer dizer, garantias reais com ativos segregados e empenhados, ok? Vejam aí na Companhia Paulista de Parcerias, a lei vai ter ali, né? Ela pode prestar garantias reais, fidejussórias e contratar seguros, formar parcerias, integrar consórcios, construir empresas controladas ou subsidiárias integrais. Tudo isso, pessoal, constituir fundo fiduciário, que faz toda uma estrutura de pagamento para garantir a sustentabilidade financeira da concessão, ok? Quando a gente vai falar de financiamento e estrutura de capital, aqui eu já vou entrar sob a ótica da concessionária. Como é que ela tem que se organizar, e porque aqui isso é importante, a gente tem que saber como essas sociedades de propósito específico se financiam para garantir que uma concessão pare em pé. Em termos gerais, pessoal, o financiamento é um termo que vai compreender os arranjos jurídicos que permitem a captação de recursos
financeiros para formar o capital com o qual a empresa é exercida pela SPE. Quando a gente fala da estrutura de capital, a gente está falando da proporção de capital próprio e capital de terceiro que tem dentro dessa SPE. O que é capital próprio e capital de terceiro? Isso aí, pessoal, é uma classificação que a gente faz do dinheiro ali que é usado por essa SPE. Se a concessionária tem a obrigação de restituir esse dinheiro, a gente vai estar diante de um capital de terceiro. Quer dizer, ela tomou um empréstimo do banco, ela tem que devolver esse dinheiro para o banco, que ela tomou emprestado, né, pagando juros e tudo, correção. Isso aí é capital de terceiro. Capital próprio é tudo que não é capital de terceiro. Então, por exemplo, você emite ali ações, alguém vai e compra ações, ela captou, integralizou o valor dessas ações. Ela não precisa devolver este valor específico, né? Você pode comprar uma ação ali, eu comprei na abertura do capital ali, comprei por R$100 a ação. Ela não tem a obrigação de te devolver R$100, né? O valor dessa ação vai variar aí no mercado. Quais são as fontes de capital próprio? Os subscritores de ação, então quem compra uma ação, subscritores de bônus de subscrição, subscritores de partes beneficiárias, né? São valores mobiliários. Fontes de capital de terceiro, instituições financeiras, você vai tomar um empréstimo no banco. Subscritores de debêntures, os investidores que compram debêntures, vocês já devem ter ouvido falar dessas debêntures, aquelas chamadas debêntures de infraestrutura, é uma dívida que você assume com alguém. O capital próprio, pessoal, que a gente chama de capital próprio, ele é mais caro que o capital de terceiro. O capital de terceiro vai ter um custo, né? Você vai pagar juros, correção e tal. O capital próprio, para alguém querer colocar o dinheiro dele no negócio, ele vai cobrar mais. E veja que para o investidor, sob a ótica de risco-retorno, o acionista é uma espécie de credor, mas ele tem um baixo nível de preferência no recebimento desses pagamentos que são devidos à SPE. Então a SPE vai ter lá, vai ter que pagar os trabalhadores, os financiadores, o final, se sobrar dinheiro, ele paga o investidor que comprou as ações. Então por isso que o dono do capital próprio, ele cobra mais caro para colocar o dinheiro próprio dele ali naquela concessionária. Isso é importante, né, pessoal? Porque para uma concessionária, ela tem que ter uma estrutura de capital que tenha mais capital de terceiro do que capital próprio. Isso aí vai tornar o custo dela mais barato. E a gente tem um nome para dizer isso. Quando a empresa ela tem muito capital de terceiro, quer dizer, ela consegue bilhões de empréstimos do BNDES e tem menos capital ali do sócio, que é o dono da SPE, que tem menos dinheiro, ele tem só milhões, por exemplo, a gente diz que ela é uma concessionária com estrutura alavancada, financial leverage. Está alavancada, ela está endividada, vamos chamar assim, mas o capital que está ali para ela desempenhar a empresa, ele é mais barato, ok? Por que isso é relevante? Quanto menor for os custos da concessionária, menos ela vai cobrar do Estado para fornecer uma determinada infraestrutura, para prestar esses serviços para o Estado. E o mercado, pessoal, quando ele vai entrar ali, vai decidir participar de uma licitação, ele vai avaliar os custos que ele vai ter por meio do cálculo do que a gente chama de custo médio ponderado de capital. Tem essa siglinha, Weighted Average Cost of Capital. O cálculo desse custo vai levar em conta o custo do capital próprio, né, da empresa, o custo do capital de terceiros e a estrutura de capital, certo? Resumindo para vocês, as SPEs elas são concessionárias, o capital da sociedade vai ser formado por capital próprio e de terceiro. O capital próprio é mais caro que o de terceiro, lembra que ele tem uma preferência para receber depois, né? Ele recebe depois do que os outros, por isso é mais caro. Quanto mais capital de terceiro, mais alavancada a estrutura de capital. Quanto mais capital de terceiro, mais barato é o projeto para o Estado. Quanto mais capital de terceiro, menor o custo médio ponderado de capital. Em resumo, quanto mais endividada, melhor. E aí, como é que você faz para captar esses recursos? Como é que você se financia? Você vai captar esses recursos ou levantar esses recursos financeiros para o empreendimento por meio do funding ou mútuo de escopo,
celebrado com instituições financeiras, certo? Então, no geral, você vai buscar esse dinheiro em instituições financeiras, que é o que a gente chama de financiamento em sentido estrito, se vocês virem. O que é um mútuo de escopo? É um empréstimo de dinheiro, sendo que você tem ali uma destinação obrigatória para os bens mutuados, exclusivamente para a contratação ulterior e consequente de bem ou serviço, ou para o desempenho de determinada atividade profissional, cujo valor principal ou valor dos frutos daí decorrentes corresponde à garantia precípua do adimplemento das obrigações do mutuário, no que respeita tanto à restituição da quantia mutuada, quanto ao pagamento dos juros remuneratórios e da atualização monetária. Então, em geral, as concessionárias vão fazer esse mútuo de escopo com os bancos. Então, o banco empresta, por exemplo, para a Eco Rodovias, que é uma concessionária, ela vai dar em garantia as tarifas durante o período de concessão, ela bota ali, e ela vai pagar o banco, o capital, né, que ele emprestou, juros e atualização. Quais são os principais tipos de mútuos de escopo? Você tem um empréstimo ponte, que é um mútuo de escopo de curto prazo. Geralmente você vai fechar ali aquele empréstimo ponte enquanto você avalia o cabimento de um financiamento de longo prazo. Você vai ter o financiamento de longo prazo, que é o mais importante mútuo de escopo para captação de capital de terceiros. Você vai ter o sindicato bancário, você vai ter vários bancos emprestando um financiamento de longo prazo, e você tem esse contrato de repasse, que é quando os bancos privados eles recebem os fundos de um banco de desenvolvimento com a obrigação de repassá-los em uma segunda operação ao destinatário final, mas assumindo todo o risco de crédito a partir de então. Então, uma das grandes vantagens é o compartilhamento do trabalho de análise da viabilidade do financiamento, que é um trabalho complexo. Ok, pessoal? E aí, uma classificação importante, Project Finance, ou financiamento de projeto, e Corporate Finance. A depender, pessoal, da garantia contratual que é dada pelo concessionário do serviço público, né, da SPE, ao mutuante, ao banco, a gente pode ter dois tipos de financiamento. No Project Finance, a concessionária ela dá como garantia de pagamento do empréstimo os recebíveis dela relativo ao projeto. Então, a receita tarifária, aquele caso lá que eu mostrei para vocês. No manual de parcerias aqui do Estado, fala-se que o Project Finance é a principal garantia. A principal garantia é constituída pelos recebíveis do fluxo de caixa do projeto. Ou seja, você vai ter ali as entradas e saídas, você vai ter as receitas, e ele é a garantia do pagamento do empréstimo que foi dado. Ou Corporate Finance, você exige uma garantia fidejussória, que é prestada pelo acionista da SPE, e não, né, obviamente, eu sou acionista da SPE, eu vou dar lá um aval dizendo que se ela não pagar, eu vou pagar. Esse aí é um tipo que é adotado, mas, enfim, não é tão bom. Os financiadores, pessoal, eles possuem direitos. 3 aí, stepping rights, que é essa possibilidade de ele assumir o controle da SPE, a emissão de empenho das obrigações pecuniárias que são assumidas pela administração em favor dos financiadores, né, no caso de precisar receber um valor diante de um inadimplemento público, a legitimidade desses financiadores para receberem indenização por extinção antecipada do contrato e o direito de recebimento de pagamentos efetuados por fundos e empresas estatais garantidoras de PPPs, que é geralmente o que acontece aqui no Estado. As principais instituições financeiras, BNDES, o IFC, BID, Caixa Andina de Desenvolvimento, outros instrumentos de captação de recursos de terceiro. A gente já falou aqui, debêntures, vai ser uma promessa unilateral de pagamento devido pelo emitente ao respectivo subscritor ou adquirente. Você emite o debênture, a empresa se endivida, portanto, a companhia se endivida, alguém vai receber, ou a securitização, ou titularização, que é basicamente a concessionária vai vender o direito de crédito a uma determinada entidade. Essa entidade ela vai pagar menos do que os créditos valem, obviamente, vai emitir um título que é lastreado nesse futuro crédito e os investidores vão adquirir. Então, a concessionária recebe antecipadamente o que ela receberia a longo prazo. Então, veja o exemplo aí. A concessionária de rodovia vende as receitas da tarifa a um fundo de investimento. Esse fundo paga um valor por esse crédito à concessionária. Após isso, esse fundo emite títulos de crédito que são adquiridos por investidores, que receberão como recompensa uma parcela das futuras receitas que serão realizadas. Resumindo, a concessionária pode optar pelas seguintes alternativas de captação de recursos. Mútuo de escopo, que é um empréstimo ponte, financiamento de longo prazo, sindicato bancário ou contrato de repasse, e a depender da garantia, esse
mútuo vai ser um financiamento de projeto ou um financiamento corporativo. Outros instrumentos que ela pode usar, debênture e securitização. Vamos agora para o retorno financeiro do projeto. Premissas importantes para vocês, certo? Você vai ter que analisar o ciclo de vida do contrato. Vou até passar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui. Ah, não. Ficou ruim. Eita. Uma mesma chave de análise para o ciclo de vida do contrato. Quando a gente decide contratar uma concessão comum ou uma PPP, o Estado ele precisa estabelecer um preço atrativo para a média do mercado, até participar dessa concessão. Para isso, o poder público ele vai se colocar no lugar do parceiro privado. Ele vai elaborar o que a gente chama de modelagem econômico-financeira do contrato. O objetivo dessa modelagem é justamente estabelecer o preço e orientar qual vai ser a modelagem jurídica de execução do serviço. Então, a modelagem econômico-financeira ela tem como um de seus escopos elaborar um fluxo de caixa e definir uma taxa de desconto. Então, segurem aí esses conceitos, certo? Então, você vai ter que elaborar um fluxo de caixa, pensar o que vai ter de receita, o que vai ter de despesa, de entrada e saída ali do caixa daquele projeto. Vai iniciar a fase de licitação, o parceiro privado ele precisa decidir por qual preço ele vai comprar esse projeto que está sendo licitado pelo poder público. O parceiro privado acaba fazendo também as projeções dele, né? O fluxo de caixa, vai definir a taxa mínima de atratividade que ele considera para investir no projeto. Se o contrato eventualmente sofrer, né? Isso é dando uma explicação do ciclo total. Se o contrato sofrer algum evento de desequilíbrio, ele vai precisar ser reequilibrado. Para reequilibrar o contrato, eu preciso olhar os fluxos de caixa, olhar a taxa de desconto e compreender como eu posso fazer um cálculo que neutralize os efeitos econômicos e financeiros desse evento de desequilíbrio. Essa é mais ou menos uma premissa importante para a gente entender a estruturação de projetos ou o retorno financeiro de um projeto de concessão. Em contratos de parceria, o retorno do parceiro privado, eu destaco para vocês aí, é de uma índole econômico-financeira, ou seja, ele quer lucrar, pessoal. Ele vai entrar é um negócio, ele vai investir dinheiro, ele quer retorno. É como vocês vão investir aí num título, eu quero ter o meu fundo de previdência. Você está investindo ali, você vai querer que ele aplique esse dinheiro, você tem um retorno. Né? Todos que investem num projeto, eles analisam a relação de risco e retorno para investir em algo. Né? Você vai investir numa empresa, você vai olhar, cara, quanto que vai entrar de receita, de despesa. A taxa mínima de atratividade é o retorno mínimo que o projeto deve ser capaz de oferecer para ser atrativo. Esse é um conceito que está ali no nosso edital, em face das alternativas de investimento. Ou seja, geralmente você pode olhar, inclusive, isso, né, cara? Quanto se eu colocar o dinheiro aqui, eu vou receber quanto? Agora, se eu investir nesse projeto, é a mais ou é a menos do que se eu investisse nessa primeira opção? Ok, pessoal? Para investir, o parceiro ele faz essa análise de viabilidade econômica. Você tem aí dois indicadores que são mais importantes nessa análise. O valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Eles são ambos baseados no fluxo de caixa do projeto, quer dizer, no quanto que entra e que sai de recursos ali daquele projeto. Todo investidor ele vai querer investir o capital, ele vai querer ser restituído desse capital e ele também vai querer receber uma remuneração porque ele colocou o capital dele ali. E aí um conceito importante, a gente chama de payback, o momento em que um projeto, você vai executando ao longo dos anos esse projeto, em que ele restitui o capital, né, ainda não começou a remunerar, é que ele restitui o capital para o investidor. Isso chama o momento do payback. Ok, pessoal? E aí vamos falar o que é o fluxo de caixa, no fim das contas, que pode vir para vocês. É um instrumento de gestão financeira, pessoal. Você vai olhar para ele, vai avaliar o montante de receitas e despesas que entram no caixa de uma empresa. Você vai inserir todas as informações que são relevantes para a exploração daquele projeto. São tanto de receita tarifária, de receitas acessórias, a despesa é tanto de imposto, é tanto de valor de outorga variável. Você vai botar tudo ali numa planilha zona do Excel. O fluxo de caixa vai ser isso, tá certo? O fluxo de caixa descontado é uma metodologia que permite você estimar o valor de um projeto ou de uma companhia com base na previsão de fluxos de caixas futuros descontados a uma taxa que reflita o custo de oportunidades do capital investido. Todos os valores ficam na mesma data base em determinado ano. O objetivo dessa metodologia é aferir quanto
de caixa proveniente da operação normal do projeto é possível produzir. Você vai aferir, portanto, o potencial financeiro daquele projeto. Se não gerar receita, um projeto nunca vai sair do papel. Então, como é que funciona isso, pessoal? Você vai ter as comparações, a gente vai ver quando o investidor vai investir, ele vai olhar sempre no mesmo ano os valores que a gente vai chamar de valor presente líquido. Isso a gente vai explorar mais adiante. Para fazer isso, ele vai ter que fazer um fluxo de caixa descontado. Quer dizer, pegar o fluxo de caixa e descontar uma taxa para que todos os valores venham ao mesmo momento no tempo, ou seja, ao mesmo ano. Fevereiro de 2024. Ao longo do tempo, eu receberei tanto de receita e terei tanto de despesa. Eu tenho que trazer tudo isso para uma determinada data para analisar se vale a pena investir naquele negócio. Como é que a gente calcula a taxa mínima de atratividade? A gente olha o custo de capital, o OC, que é o custo médio ponderado de capital, e a estrutura de capital, a alavancagem. A gente já falou sobre isso. Como é que a gente mede o retorno de um projeto? Tem 2 indicadores, a TIO e o VPL, que são os principais. O OC. O OC, pessoal, esse Weighted Average Cost of Capital, vai representar o custo efetivo do dinheiro necessário para um projeto. Ele vai ser a taxa mínima de atratividade do projeto. O OC, ele considera o custo do capital próprio, quanto é que você tem de custo, quanto é que você está cobrando para botar seu dinheiro ali, o custo de capital de terceiro, quanto é que o banco está te cobrando, e a proporção desses capitais e os riscos daquele projeto. A gente chama esse custo de médio e ponderado, por quê? Porque o valor dos acionistas, o valor do dinheiro dos acionistas é diferente do valor do dinheiro dos financiadores. Aí você faz uma média ponderada, certo? Se um projeto ele oferecer um retorno financeiro que é equivalente ou superior ao OC, que é esse custo médio, a gente vai dizer que ele é atrativo, certo? E você vai ter interessados ali nesse projeto. Se ele oferecer um retorno inferior, ele não gera uma rentabilidade suficiente. A licitação pode, inclusive, ficar deserta. Ninguém vai querer botar dinheiro ali. E aí vamos falar aqui do valor presente líquido. Quanto é que um projeto gera de riqueza em reais hoje, agora aqui em fevereiro de 2024? Eu vou ter que olhar ali, fazer uma linha do tempo, olhar o que entra e o que sai. Você tem uma premissa. Você sabe que R$100 hoje não é igual a R$100 em 2030, não é igual a R$100 em 1997, quando a gente conseguia assistir o filme e comer um calzone. Hoje não é mais assim, né? Com 20 reais, na verdade, lá. A gente conseguiu R$20, hoje não paga nem um hambúrguer no McDonald's. Então, para isso, sabendo disso, que o dinheiro hoje não é a mesma coisa que o dinheiro no futuro, como é que você vai analisar se vale a pena investir em um negócio? Você precisa fazer uma operação matemática para calcular o valor presente líquido daquele projeto. Para isso, a gente usa uma taxa de desconto, né, e faz uma operação matemática e traz todas essas entradas e saídas para o mesmo momento. Né? Você faz uma operação matemática, vai do futuro para o presente, por isso chama valor presente líquido. Em finanças, a gente só consegue comparar 2 valores se eles se encontram no mesmo momento do tempo, como eu falei para vocês. Então, se vocês forem no manual de parcerias, ele vai definir o valor presente líquido assim, a metodologia que permite aferir o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa apropriada, menos o custo do investimento inicial. Por meio desse cálculo, você chega à expressão em valores presentes da soma dos benefícios e custos projetados ao longo do prazo do investimento. E aí, quanto maior for o VPL, pessoal, mais atrativo vai ser um projeto. Como o VPL ele representa a soma desses saldos de cada ano do fluxo de caixa trazido ao valor presente pelo OC, que é essa taxa mínima de atratividade que é usada nessa operação, a gente chega às seguintes conclusões. Se você tem um projeto cujo VPL é positivo, isso significa que o projeto é atrativo para investidores privados. As entradas de caixa trazidas ao valor presente são maiores que as saídas trazidas ao valor presente. Um VPL negativo significa o quê? Que o projeto não é atrativo. As entradas de caixa trazidas ao valor presente somam menos que as saídas trazidas ao valor presente. E o equivalente a zero significa que o projeto é atrativo. Ele possui uma exata rentabilidade demandada pelo custo de capital, que é medido pelo OC. Ou seja, o projeto gerou receita para pagar acionistas e financiadores, o tanto que eles cobraram. Então, o acionista cobrava, olha, eu cobro 10% para emprestar R$1 milhão. O financiador, eu cobro 3% para emprestar R$1 milhão. Se você fez um cálculo, no fim das contas, receitas e despesas, dado que o seu WOC foi calculado com base nesses custos de capital e você deu zero, então todo mundo sai feliz nessa. Ok? A taxa interna de retorno é um indicador também de rentabilidade dos projetos de concessão.
A TI, né, usualmente, é a taxa de desconto que zera o VPL, então você desconta esses valores futuros e traz para o presente, e geralmente é o valor da TI. Significa que se eu trouxer todas as receitas e despesas ao valor presente usando a TI como taxa de desconto, o resultado da equação é zero. O que é que significa a TI? Que todo o capital que ele aportar no projeto vai render, no final do projeto, aquele montante. Ela é uma taxa, pessoal, média. Okay? Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Um projeto de concessão. Nos primeiros anos, eu investi 2 bilhões de reais. Veja que ele é todo negativo aqui no fluxo de caixa. Depois, eu começo a ter essas receitas ao longo de 25 anos. Vejam que a TIR, por exemplo, no início do contrato, ela que começa negativa, até um ponto em que ela começa a ficar positiva. Na média, a receita projetada para esse fluxo de caixa foi de 8%. 8% é a TI. Então, ao longo do contrato, a rentabilidade esperada média era essa de 8%. E você tem aqui o projeto, o sujeito investiu 2 bi e vai receber de entradas 4,9 bi. A taxa interna de retorno. Então, vamos lá. O WOC, que é também indicado em percentuais, nos diz qual é o custo de capital de um projeto, como a gente viu. Já a taxa interna estimada para o projeto, ela deve ser comparada ao WOC. Se você tiver um projeto com a TI de 10% e um WOC de 6%, isso indica que se você aportar capital nesse projeto, ele vai render mais do que o custo que você tem para obter dinheiro. Ou seja, o projeto é atrativo. Se a TI é inferior ao WOC, o projeto não é atrativo. Porque, óbvio, você vai estar tendo mais custo do que você teria de rentabilidade. E se a TI for igual ao WOC, está no limite da atratividade. Né? As receitas vão pagar o banco, vão te pagar e vão gerar a rentabilidade que é exigida pelo acionista. Então, no geral, se a TI é maior que o WOC, o VPL do projeto será positivo. Se a TI é inferior ao WOC, o VPL do projeto será negativo. Se a TI é igual ao WOC, o VPL do projeto será igual a zero. E aí o que é importante? Na perspectiva do investidor, a TI, pessoal, que é essa taxa interna de retorno, deve ser maior do que o WOC, como a gente viu, de um projeto. Senão, esse projeto não vai ser economicamente viável. Quando a TI ela é aplicada a um fluxo de caixa de um projeto, ela leva a zero o VPL. Essa é a prática comum. Quando estamos modelando um projeto de infraestrutura, caso a gente identifique que o VPL é maior que zero, a gente costuma pegar esse montante positivo e transformá-lo em uma outorga, que é paga ao poder concedente. O que é que significa isso? A gente modelou ali a concessão de uma rodovia. No final, a gente viu que receita e despesa deu um VPL de 100. A gente vai pegar esse 100 e vai cobrar um valor de outorga na concessão. Então, para vencer aquele contrato, o investidor vai ter que pagar no mínimo 100 para a gente de outorga. Se o VPL der negativo, a gente vai dizer o seguinte, olha, eu acho que esse contrato, para dar certo, a gente vai ter que prever mecanismos outros mecanismos de remuneração, como, por exemplo, uma contraprestação pública. Então, aquele projeto que foi, por exemplo, pensado para ser uma concessão comum, vai virar uma PPP. Por quê? Porque o poder público vai ter que pagar ali mensalmente um valor a título de contraprestação. Então, vejam que esses indicadores eles vão orientar na estruturação jurídica daquele projeto. O VPL do projeto ele nos ajuda a definir se um projeto ele vai ser modelado, portanto, como concessão comum ou patrocinada. Em termos de maior eficácia, a gente tem que dar preferência ao VPL como indicador, certo? De atratividade, ali, de rentabilidade. Só com o passar do tempo eu consigo rentabilizar o percentual que é indicado pela TI. Se eu interromper um projeto antes da data estimada, então, por exemplo, deu algum problema aqui, eu vou ter que extinguir antecipadamente o contrato. Eu vou ter que indenizar o investidor. Não é isso? Então, eu vou ter que adotar metodologias que levem em conta a TI para definir esse valor. E aí você vai ter que analisar, porque a TI ela depende dessa execução toda do contrato. Né? Então, a TI daquele contrato específico que foi interrompido pode não estar mesmo, né? Como a gente viu que ela vai se alterando ao longo do tempo ali naquele gráfico. Alocação de riscos e equilíbrio econômico-financeiro. Pessoal, quando a gente está falando aqui de alocação de riscos e equilíbrio econômico-financeiro desses contratos, a gente tem que ter essa premissa de que o sucesso de um contrato de concessão ele está ligado à forma como você aloca os riscos desse contrato. Isso vai ser representado em algo que a gente chama de matriz de riscos, e essa representação ela identifica que risco é esse que pode, quer dizer, que evento é esse que pode ocorrer, que pode atingir esse contrato,
quem é que é o responsável por lidar com esse caso, com esse evento, em caso dele se materializar, que medidas devem ser adotadas para mitigar os efeitos desse evento, né? Então, o que é que você pode fazer diante desse evento? Dentro de um contrato de concessão, os principais elementos, e isso aí eu vou pegar uma classificação do professor Maurício. Você tem ali os principais elementos de contrato de concessão. Você tem um cerne, a matriz de riscos e o reequilíbrio. O que é o cerne do contrato? O que é que o poder concedente quer comprar e o que é que o concessionário tem que entregar? A matriz de riscos vai representar os riscos e quem deve suportá-los, e o reequilíbrio tem a ver com esse braço operacional da matriz de riscos. Ele vai estabelecer as compensações à parte que foi afetada por esse evento. Então, do ponto de vista teórico, é mais ou menos isso. E o que é risco? No Manual de Parcerias do Estado, o risco é definido como todo e qualquer evento futuro que, caso se confirme, possa trazer impacto positivo ou negativo aos objetivos previamente delineados para a execução de um contrato. Em termos econômicos, o risco traduz uma incerteza, um elemento de imponderabilidade sobre eventos futuros relativos às relações econômicas. Do ponto de vista da teoria dos contratos, risco é uma atribuição de responsabilidade contratual a determinada parte, a qual cabe se responsabilizar ou assumir seus efeitos de determinado evento ou ação. Por que isso é importante, pessoal? A gente precisa, para que essa concessão pare em pé, a gente precisa alocar de forma eficiente os riscos. A gente tem como regra de ouro da alocação a seguinte regra: você deve alocar o risco para quem tem mais condições de gerenciá-lo. Você deve ver quem gerou esse risco, se a parte entende a natureza desse risco, qual o impacto, as consequências, se ela possui tecnologia, se ela possui interesse e recursos para contornar a um melhor custo aquela situação. Existem dois tipos de riscos que podem afetar grandes projetos de infraestrutura. Seriam riscos que a gente classifica como gerenciáveis e não gerenciáveis. Os riscos gerenciáveis são aqueles que a gente pode controlar, que você pode segurar, né? Você pode conseguir firmar um contrato de seguro e receber um valor em razão do advento desse risco. Né? Isso vai depender, obviamente, do mercado segurador prever ali uma apólice que lide com isso. Então, por exemplo, num projeto de infraestrutura, que riscos seriam gerenciáveis? Um erro de projeto. Você fez um projeto executivo equivocado, um projeto básico equivocado, ou um risco operacional. Olha, o risco de você contratar uma empresa de terceirizados de limpeza que não fez a limpeza e isso gerou um dano, ou um risco ambiental. Riscos não gerenciáveis são riscos que são difíceis de você mensurar, controlar, precificar segundo critérios técnicos, né, atuariais adotados pelo mercado segurador. Então, um risco político, né, se de repente a gente sofre um golpe de Estado, um risco de demanda, um risco legal e tributário, você não sabe como que a lei tributária vai mudar. Então, esses são riscos não gerenciáveis. O mercado de seguro não vai ter uma apólice para aquele tipo de risco, né? Se mudar a forma de tributação, ninguém faz isso, certo? E aí, o que é importante vocês saberem? Quando a gente vai estruturar, modelar, fazer um projeto de concessão, não é adequado que a gente transfira ao concessionário um risco sobre o qual ele não tem controle, porque isso impacta no valor da proposta e não é eficiente. Então, qual é o melhor cenário aí de alocação de riscos, tá aí para vocês? Ao concessionário, se não, porque o que acontece? Se você aloca um risco que não tem nada a ver para o concessionário, o que ele vai fazer é colocar o valor desse risco, se ele se materializar, na proposta. Se você aloca para o poder concedente, isso aí não vai para o preço, não é mesmo? Então é mais vantajoso para o poder público, sob essa perspectiva, assumir os riscos que não possam ser geridos, que não possam ser segurados. Espero que vocês tenham entendido. Quer dizer, que você não deve, portanto, você não deve fazer um contrato de concessão colocando todos os riscos para uma só parte. E a alocação de riscos, pessoal, ela é uma matéria eminentemente contratual. Quer dizer, o Manual de Parcerias ele vai falar isso, né? Afirma-se que em relação à atribuição dos riscos é possível que os contratos estabeleçam compartilhamento de riscos
inclusive daqueles que tradicionalmente eram atribuídos à administração, né, naqueles contratos normais de Lei 8666. E aí o que é importante vocês saberem? Que grupos de risco são esses sobre os quais o Manual de Parcerias trata? Você tem projetos de engenharia, construção e implantação, ambientais, políticos sociais, econômico-financeiros, jurídicos, tecnológicos, regulatórios, caso fortuito e força maior. Se vocês forem nos contratos atuais do Estado, vocês vão ver lá que é muito bem discriminado. O que é risco da concessionária, o que é risco do poder concedente. Nas nossas aulas a gente já viu isso, eu não vou me aprofundar. Agora, o que é importante, vocês deem depois uma lida nesse material aqui, vocês vão ver ali riscos de projeto de engenharia. O que a gente quer dizer com isso? O risco do projeto não ser adequado para o provimento do serviço, quantidade e custo definidos, bem como de ser alterado por solicitação do poder concedente ou iniciativa do agente privado. Aí você vai alocar isso. Olha, é melhor que o risco pelo projeto, como quem contratou o projeto foi a concessionária, né, o projeto de engenharia, então ela que vai responder se der algum problema. Risco de construção ou implantação. Se você, por exemplo, ali, risco geológico, arqueológico, de repente tinha uma pedra enorme que não tinha sido vista nos estudos prévios ali antes da concessão. Faz sentido que o concessionário assuma esse risco? Não. Faz mais sentido que o poder concedente, dada a imprevisibilidade ali desse risco, assuma até pelo custo disso. Então, você vai ter essa alocação de riscos dependendo do tipo de projeto e você deve fazer aquela análise. Eu devo alocar o risco a quem tem melhores condições de gerenciar esse risco. Isso é uma análise eminentemente técnica, ok? Eu vou passar aqui pelos tipos de risco, acho que não vale a pena a gente se aprofundar isso aqui. Eu vou direto para a parte do reequilíbrio econômico-financeiro. Por quê? Qual é o objetivo do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato? É neutralizar, sob o ponto de vista econômico e financeiro, um impacto que decorra de um evento de desequilíbrio. Constitucionalmente, você tem lá no 3721, na Lei Federal 8987, na Lei 8666, você tem disposições que vão tratar ali sobre o equilíbrio econômico-financeiro. Mas, em geral, essa é uma matéria bem estruturada nos contratos, certo? O reequilíbrio econômico ele é cabível nas hipóteses em que uma das partes, seja o poder concedente ou a concessionária, suporta os efeitos econômico-financeiros de um evento cujo risco havia sido atribuído a outra parte na matriz de risco. Então, se você faz a matriz de risco e diz, olha, o risco ambiental é do poder concedente, se a gente identifica, se esse evento ocorre, se você vai lá e identifica, olha, tem um problema aqui ambiental, você não vai conseguir passar a rodovia aqui porque essa é uma área de proteção ambiental, ou tem um sapinho que precisa ser protegido, e aí a concessionária vai lá e desembolsa um valor para fazer a proteção do sapo ou para fazer o desvio que os macaquinhos vão ter que percorrer, ela vai ter direito a pedir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, você vai lá, para que o reequilíbrio ocorra, uma das partes contratuais vai suportar os efeitos econômicos financeiros do evento cujo risco havia sido atribuído à outra parte na matriz de risco. Uma das partes contratuais suporta os efeitos econômicos financeiros de um descumprimento contratual da outra parte ou de alteração unilateral do contrato. Uma das partes contratuais se beneficia do próprio descumprimento contratual ou de atraso no cumprimento de obrigação. Então, pense numa situação, por exemplo, olha, a concessionária tinha que fazer a expansão de uma rodovia no terceiro ano de execução do contrato. E ela só fez essa expansão, quer dizer, ela só fez esse gasto no 8º ano. Além de ela ser multada por descumprir o contrato, você vai ter ali um pleito de reequilíbrio que vai ser instaurado pelo poder concedente, ele vai avaliar o tanto de dinheiro que a concessionária deve a ele por ter postergado a execução da obra. Essa é a lógica do negócio, ok, pessoal? Por quê? Porque se você não fez um investimento no ano 3 e fez no ano 10, por exemplo, obviamente que você não fez um gasto no passado que você deveria ter feito. Você lucrou alguma coisa por ter postergado a execução da obra. Entendem? Então, vamos lá. Qual é o passo a passo de um reequilíbrio econômico-financeiro? Pensem no reequilíbrio econômico-financeiro como um processo, pessoal. Você vai identificar a ocorrência de um evento juridicamente caracterizável, do ponto de vista legal ou contratual, como um desequilíbrio. Então, para isso, você vai identificar, ora, esse evento, essa pedra no meio do caminho, esse animal que descobriram quando estava implantando, essa greve de caminhoneiros, ela é um evento que o contrato previu
como um evento que juridicamente enseja desequilíbrio, essa é uma análise jurídica. Você vai olhar a matriz de risco, as obrigações do contrato e vai caracterizar ali esse evento. Caracterizado esse evento, você vai ter que medir o impacto econômico financeiro do evento de desequilíbrio. Aí você vai ter uma discussão sobre a metodologia para a mensuração desse impacto. Então, pensemos o seguinte: o poder concedente decidiu que naquele ano não ia ter um reajuste de tarifa que estava previsto em um contrato de concessão. Esse evento, né, o poder concedente, ele praticou essa política tarifária que foi contra o que estava no contrato, mas, enfim, que é possível, né? Você praticar uma política, você segurar o preço das tarifas por uma questão social, pandemia, alguma coisa do tipo. A parte ficou um ano tendo que prestar o serviço e recebendo uma tarifa menor. Aí você vai ter que discutir como é que eu calculo o valor do desequilíbrio contratual. Então, eu vou pegar ali, por exemplo, um ano que ele não teve reajuste e vou medir o número de carros que passaram por aqueles os pórticos, né, que cobram as tarifas dos usuários de rodovia. E aí você faz uma metodologia, isso é uma parte técnica, e calcula o impacto econômico-financeiro do evento de desequilíbrio, que foi essa política adotada, né, de não reajustar o preço das tarifas. A terceira fase é adotar um mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro mais adequado ao interesse público. Ordinariamente, isso é uma prerrogativa do poder concedente, quer dizer, escolher qual vai ser o mecanismo de reequilíbrio, o mecanismo de neutralização, de compensação, que gere os mesmos efeitos econômicos financeiros em sentido oposto do evento de desequilíbrio. Ou seja, a terceira parte é, o poder concedente vai ter que dizer como que você vai querer reequilibrar esse contrato. Pense nesse caso do reajuste tarifário, por exemplo. Eu vou querer, o poder concedente pode dizer, eu prefiro que a gente estenda o prazo desse contrato. Eu prefiro pagar uma indenização em dinheiro ali na conta. Você vai ter diversos mecanismos. Quais são as formas mais comuns de você efetivar o reequilíbrio? Você pode fazer um pagamento de um direito à outra parte. Você pode variar o valor da tarifa. Então, olha, como eu fiquei um ano sem te dar reajuste, nesse outro ano eu vou dobrar o reajuste. Eu posso variar o valor da contraprestação ou do aporte público, que são aquelas formas de remuneração. Eu posso variar o valor dos investimentos. Olha, estava previsto que você tinha, concessionária, de fazer um investimento de 10 milhões de reais para expandir, para criar uma passarela aqui. Não precisa mais fazer esse investimento diante da política tarifária que eu adotei. Ok? Então, isso é uma possibilidade. Ou variação aí do prazo do contrato. Porque, óbvio, se o contrato era previsto para ser 20 anos, eu vou para 25 anos. Então, eu vou ter uma extensão e aí eu vou lidar com essa questão. Então, vejam, pessoal, um dos pontos que vocês vejam, se vocês forem lá no LinkedIn da examinadora de vocês, vai ter uma parte que ela diz que trabalhou com os passivos regulatórios dos contratos de concessão de rodovia do Estado de São Paulo. O que era aquilo exatamente? Depois de 30 anos de execução contratual, às vezes ocorreram atrasos nos investimentos por parte da concessionária, às vezes houve situações em que o Estado não deu reajuste, e aí o contrato se finalizou. Quando eles foram fazer o cálculo dos passivos regulatórios, ou seja, dos valores que o Estado devia ou que a concessionária devia para ele, para fazer um encontro de contas, eles tiveram que chegar a uma conclusão sobre como é que eles iriam fazer o reequilíbrio desse contrato. Poderia, por exemplo, uma das soluções ser dada, olha, dado que a concessionária terminou com um crédito regulatório, vamos chamar assim, o Estado vai pagar uma indenização e eles vão fazer ali, vão encerrar o contrato. Ou não, o Estado poderia dizer, olha, eu vou, para lidar com esse passivo, prolongar o prazo do contrato, vou variar o prazo contratual. Então, vejo que isso pode ser cobrado de vocês, essas noções, né, do que seja um passivo regulatório, né, sob essa ótica. Né? Ela pode usar, inclusive, essa terminologia. Tá? Plano de negócios é um dos conceitos que tem no nosso edital. Nada mais é do que
nas concessões, nas PPPs, vai designar um documento que provê informações sobre o projeto, suas características principais, seus riscos, custos, receitas, fluxos de caixa e como o concessionário pretende se financiar e se organizar para explorar o objeto da licitação. Atualmente no Estado a gente pode usar para analisar a execuibilidade ou não de uma proposta. Por muitos anos, essa fotografia esse plano de negócio serviu como uma fotografia do Estado em equilíbrio, servia como parâmetro para reequilibrar os contratos, mas o Estado abandonou essa metodologia, né? Hoje, o plano de negócios, ele não serve para isso, ele vai te dar ali alguns dados, mas ele não vai ser usado para isso. Hoje a gente tem outras metodologias, porque dentro desse processo de reequilíbrio você tem uma discussão muito grande sobre a metodologia que você vai adotar para reequilibrar o contrato, tá, pessoal? Aí existia essa chamada metodologia do plano de negócios. Você usava os dados que estavam no plano de negócio da concessionária, e isso aí deu uma série de litígios. Então é importante vocês saberem que plano de negócio é isso, é o que a concessão projetou, o que a concessionária projetou para ao longo daqueles anos, ela oferta isso dentro de um processo licitatório. E antigamente servia aí, os dados desse plano serviam dentro desses processos de reequilíbrio, não mais. Outra, quando a gente está falando de reequilíbrio, outra questão que pode surgir é sobre o fluxo de caixa marginal. O que é o fluxo de caixa marginal? Tanto no Estado quanto em outros entes federados, pode-se adotar essa metodologia do fluxo de caixa para você calcular reequilíbrios gerados por eventos que a gente denominaria de inclusão de novos investimentos. Então, muitas vezes você tem ali um contrato de 30 anos, você, quando estruturou o contrato, não previu que seria necessário duplicar a rodovia em determinado ponto, por exemplo. E aí você vai precisar fazer um grande novo investimento. E aí, quando você faz um investimento, se você usar a TIR que foi previsto originalmente no contrato, isso pode ser algo que gera uma certa injustiça ou discrepância. Por quê? Porque 15 anos atrás o cenário macroeconômico era um. Então, se vocês olharem, por exemplo, as TIRs, né, as taxas de retorno dos contratos, taxa de retorno dos contratos de 10, 15 anos atrás era muito maior do que as TIRs dos contratos de hoje, onde você já tem um ambiente institucional melhor. Então, se você usasse a mesma TIR para esses novos investimentos, isso poderia provocar um dano, né? Não seria conveniente. Foi desenvolvida, então, essa metodologia chamada de fluxo de caixa marginal, em que você vai criar um fluxo de caixa a parte do fluxo que já existe ali para aquele projeto, para calcular a extensão do desequilíbrio para reequilibrar aquele contrato. Essa é uma metodologia que gera algumas polêmicas, alguns problemas que as pessoas apontam, né? Que valores que eu vou considerar nesse fluxo de caixa, o uso de valores de mercado, valores realizados pela concessionária, o que está no plano de negócios, o que está no EVTE, que é o estudo de viabilidade técnica e econômica ali daquele contrato, que é uma discussão basicamente sobre a base de informações para a realização do cálculo desse reequilíbrio. Então, o fluxo de caixa marginal tem a ver, é uma metodologia para cálculo, né, para desequilíbrios que ocorrem durante a execução do contrato, em especial esses novos investimentos que são adicionados no contrato. Então, eu vou aqui para o final da aula, pessoal. Essa foi uma revisão. Boa sorte no concurso. Espero ter ajudado. Eu procurei focar aqui na revisão nos aspectos que eu acho que ninguém decora usualmente para concurso. E é isso, pessoal. Me sigam aí nas redes sociais, @livroslalves, botei isso aí, que eu gosto de ler e gosto de fazer esses resumos, então me sigam lá. E boa sorte, a gente se vê. Dessa vez eu não vou poder participar das aulas presenciais. Fica o meu abraço aí para vocês e espero os ver na PGE. Valeu!